Olá, que bom ter você conosco aqui mais uma vez. É uma alegria poder, mesmo com esse tempo, com as impossibilidades, não é? Todas as dificuldades que esse tempo tem nos trazido, mas mesmo assim a gente consegue, ainda que de forma remota, online, a gente consegue estar junto, a gente consegue estar compartilhando com você a palavra do Senhor. Então, para mim é uma grande alegria, um privilégio, e eu quero agradecer você por estar conosco aqui participando então desse nosso momento, desse culto online, né? Vamos fazer desse momento realmente um culto ao Senhor, né? Vamos prestar um culto a Ele, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Antes de compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, eu quero já dar algumas direções, alguns recados importantes para você. Primeiro, você sabia que independentemente desse tempo de pandemia, não da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, nós temos aí algumas atividades que acontecem de forma remota, através do online, através do Zoom, Google Meeting, a gente tem usado essas ferramentas, não é? E as nossas células, elas se reúnem durante a semana, vários dias na semana, elas se reúnem online nesse tempo, né, como eu falei, mas elas estão se reunindo. De repente, se você tem o desejo, o interesse, célula é uma bênção. Que lugar especial, que momento que Deus nos proporciona para que nós possamos crescer, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos nos ajudar-nos mutuamente. Então, é uma bênção. Se você tem interesse, vai aparecer aí, em algum lugar, está aparecendo para você aí um WhatsApp, para você fazer contato, na nossa bio, normalmente do Instagram, nós temos lá um link que você pode acessar ali, e aí a gente vai ver a partir de um questionário bem simples ali, qual a célula que de repente se adequa mais ao seu perfil. De repente é uma célula para jovens. Se você é jovem, você vai ser encaminhado para estar no meio de um grupo de jovens, né? Uma célula que acontece com jovens. De repente você é um homem, você é adulto, mas é solteiro. Então nós temos uma célula só de homens. Não, eu quero um grupo mais familiar, né, de casais, com até crianças. Não tem problema, a gente tem também. Então você vai receber todas as informações aí, tá joia? As células, elas acontecem durante a semana, vários dias da semana, tá bom? E a gente vai estar dando um retorno para você. Então esse recado, ele é muito importante. Outra coisa, nós ainda, esse domingo, o culto só online. Não sabemos, ainda não temos, amanhã, né, vai sair um novo decreto. Esse decreto que foi trazido, a data dele é até o dia 8. Dia 8, né, vence, e ali novas medidas serão tomadas. Então a gente não sabe se vai ser liberado, como vai funcionar, então a gente não pode adiantar nada ainda, tá bom? Mas a gente vai continuar. Nós temos aí, aos domingos, nós temos nosso programa, que é o Jesus Play. Você pode também estar participando, recebendo a palavra de Deus através do nosso programa. Tá bom? Então esses recadinhos importantes. Se você tem alguma necessidade especial, olha, nós estamos num tempo de muita oração, um tempo de muito clamor. Na verdade hoje eu quero até falar um pouquinho sobre isso com você, não é? Eu quero um misto, né? A palavra, mas meu coração tá assim muito apertado. Nós estamos lutando aí com alguns irmãos queridos. Eu já tenho falado isso. Irmãos que estão nesse tempo enfrentando a questão do Covid e outros problemas que são, né, desse tempo, né, alguns enfrentando aí problemas na área profissional, né, outros na questão material. Então, o meu coração está muito apertado. Eu quero estar orando especificamente para que Deus coloque a mão dele sobre nós, sobre mim, sobre você, tá bom? Então, nós vamos estar orando bastante nesse sentido, e eu quero dizer para você, todas as segundas-feiras, às 6:30 da manhã, no nosso canal ali do Instagram, nós temos uma live de oração. É um tempo de oração, das 6:30 da manhã até às 7:10, você é nosso convidado, segundas, não é? Às 6:30 da manhã, e também nas sextas-feiras, mesmo horário, 6:30 da manhã até às 7:10. Então quero convidar você, né? Vai lá
segue a gente lá pelo nosso canal do Instagram, tá bom? A nossa página lá do Instagram, IBC Maringá, tá bom? E nosso aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso canal pelo YouTube, se você ainda não ativou aí o sininho, faz isso agora, para você estar recebendo aí os nossos conteúdos, tá bom? Então, esses recadinhos importantes aí que eu queria dar para você. Querido, eu quero hoje falar sobre a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que é o que vai fazer a diferença, toda a diferença nesse tempo. Nós não podemos, nós não podemos caminhar sem a ajuda, sem a presença do Espírito Santo. É interessante porque as Escrituras, no livro do Evangelho segundo João, Jesus está falando ali no capítulo 14, ele já está preparando os discípulos, porque ele vai voltar para o Pai. Ele sabia ali de todo o cronograma, preste atenção nisso, é um cronograma que havia, não é? Ele seria entregue nas mãos dos pecadores, ele seria julgado injustamente, e ele seria condenado à morte, e morte de cruz, e Jesus, ele já antecipando isso, ele está preparando o coração dos discípulos ali, daquele time que ele investiu tanto neles, durante ali toda aquela jornada, 3 anos, praticamente 3 anos e meio, e aí, Jesus preparando eles, no capítulo 14, ele vai falar, a partir do verso 1, ele fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria falado para vocês, eu teria dito para vocês, e ele diz, eu vou para preparar um lugar para vocês, um aposento na casa do meu pai, para vocês, só que eu vou voltar outra vez. E aí, dentro desse contexto, fica aquela situação, tá, Jesus vai, ele está dizendo que ele vai, né? Ele vai para preparar um lugar, tudo bem, e aí fica aquele vazio, aquele espaço, e daí? Jesus vai aí, o que vai acontecer? Como que as coisas vão ser? E aí, no versículo de número 16, ele vai falar algumas outras coisas ali, mas no versículo de número 16 aqui, do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus vai dizer algo que tem tudo a ver com esse tempo, tem tudo a ver comigo e contigo, daquilo que nós necessitamos, eu preciso, você precisa, mais do que tudo, nesse tempo. Jesus ele vai dizer o seguinte, no capítulo 14, verso 16, no Evangelho segundo João, ele diz assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, preste atenção, Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Eu vou ler até aqui, não é? E eu quero destacar aqui com vocês algo que está no meu coração. Nesse tempo, o que eu e você, o que nós mais precisamos é desse Consolador. Quando a gente fala sobre o Consolador, dentro da nossa língua, né, do português, a gente entende o Consolador como aquela pessoa que nos dá um conforto, que no momento ali de dor, no momento, quem sabe, de perda, no momento de luto, né, ele vai trazer o consolo. Sim, também, é um dos sentidos, mas o significado aqui, né, desse outro Consolador, e depois Jesus fala o Espírito da verdade, não é? Ele está falando sobre o Espírito Santo. Uma palavra, eu vou usar aqui o termo grego, mas a partir dele eu vou explicar para você o que literalmente essa palavra significa, que é a palavra paráclito ou paracleto, não é? Jesus fala, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar para vocês um outro, aí ele diz Consolador, a palavra no original é paráclito, né, ou paracleto, que significa literalmente, eu vou pegar aqui, né, e vou ler para você, segundo a concordância de Strong, que fala assim, olha, é aquele que está ao lado de alguém, né, ele é convocado para ajudar alguém, preste atenção nisso, que pleiteia a causa de outro diante de um juiz. Olha que interessante isso. O Espírito Santo, o Consolador, ele é aquele que se coloca ao lado, ele é aquele que vai
trazer ali esse conforto, como diz aqui, né? Ele é convocado para ajudar alguém, sim, ele vai ajudar, ele vai pleitear a causa do outro diante de um juiz. Olha que coisa, sabe, nesse tempo que eu, você, que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Jesus, ele voltou para o Pai, logo após ele ter morrido, depois de 3 dias, ele ressuscitou dentre os mortos, não é? Ele foi visto por muitas testemunhas, ele permaneceu durante 40 dias, e nesses 40 dias, ele foi visto por muitas testemunhas, não é? Que ele havia ressuscitado, ressurgido dentre os mortos, ok? Só que chegou o momento que ele disse, agora eu vou voltar para a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, eu vou voltar para junto do Pai. Olha que interessante isso. Quando ele vai fazer isso, ele diz, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. Sabe, quando Jesus esteve aqui, e ele caminhou com aqueles caras ali, né, nós chamamos os apóstolos, né, que são, a palavra apóstolo significa enviados, né, aqueles homens que ele escolheu, aquele time ali, discípulos, gente que ele treinou, ele preparou. Jesus estava com eles constantemente, e Jesus interviu, Jesus ele os ajudou em diversos contextos, diversas situações, onde Jesus se fez presente ali, fez toda a diferença. Por exemplo, domingo passado, eu trouxe uma palavra, né, depois você pode acessar aqui, ela está aqui, né, no nosso canal, tanto do Face, do Instagram, como do YouTube, é a história daquele pai, que o filho estava terrivelmente endemoniado. Você lembra? Foi a palavra de domingo passado, não é? E é interessante que aquele pai fala para Jesus o seguinte, ele fala, Jesus, eu fui até os seus discípulos para eles libertarem meu filho, para eles expulsarem o demônio do meu filho, não é? Mas eles não conseguiram, não é verdade? E aí Jesus interage com aquele pai, né? Eu não vou retomar essa mensagem do domingo passado, Jesus liberta o menino, só que depois, é interessante que os discípulos, depois que estava tudo resolvido, eles vão até Jesus e falam, Jesus, o que aconteceu? Não é? Nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino, e Jesus já havia dado para eles autoridade sobre demônios, Jesus já havia autorizado eles, Jesus havia transferido a eles, né, essa capacitação, essa autoridade para expulsar demônios, só que não conseguiram expulsar, e eles perguntaram ali no particular, eles conversaram com Jesus, falaram assim, Jesus, nós não conseguimos expulsar o demônio do menino, o que aconteceu? E aí Jesus, ele vai direto ao ponto, Jesus falou, olha, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, e o que está ali implícito, mas, né, praticamente explícito, é que os discípulos até então, eles não tinham uma prática de jejum, uma vida ali intensa de jejum, então eles acabavam não tendo aquela condição, vamos dizer assim, espiritual, eles não estavam, e Jesus até explicou, olha, por que isso acontece? Jesus usa uma metáfora, ele diz assim, olha, enquanto o noivo está presente, não tem por que jejuar, não tem, agora, quando o noivo for retirado, eles jejuarão. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava afirmando ali o seguinte, olha, enquanto eu estou aqui, eu dou conta, eu resolvo, não é? Não deu certo, eu vou lá e dou um jeito no sentido assim, eu resolvo a situação, só que vai chegar um tempo, quando eu for retirado, quando o noivo, Jesus é o noivo, né? Quando eu for retirado, quando o noivo for retirado, aí eles vão jejuar. Por quê? Como que eles vão fazer? Eles vão precisar dessa sensibilidade. Olha que interessante isso, né? Enquanto Jesus estava ali, Jesus era aquele que estava intervindo, Jesus estava resolvendo as situações. Agora, Jesus deixa claro isso, que ele seria retirado. Porém, quando a gente lê aqui o capítulo 14, né, e esse versículo que nós acabamos de ler, Jesus falando assim, olha, eu vou pedir para o Pai, e o Pai vai dar um outro Consolador, um outro companheiro, outro que vai se colocar lado a lado com vocês. Na ausência da pessoa de Jesus, ele diz, mas vocês não vão estar sozinhos.
Vocês vão ter o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Ele vai se fazer presente. A partir disso, já caminhando para encerrar essa palavra, eu quero falar para você o quanto nós precisamos do Espírito Santo, o Consolador, nesse tempo mais do que nunca. Sabe, queridos, eu tenho andado com o meu coração, eu comentava com vocês aqui, né, apertado nesse tempo. Eu vejo muitos irmãos queridos, né, lutando aí, alguns lutando com essa questão da Covid, mas outras situações, né, decorrentes desse tempo, como eu falei, questões que envolvem aí o profissional, envolvem muitas vezes o material, e agora, né, dentro desse contexto aí de lockdown, aí nasce toda uma preocupação sobre, né, o que vai acontecer, como que as coisas vão caminhar. Realmente é natural que a gente se sinta assim, não é? Porém, eu quero falar para você sobre alguém que não te deixa jamais, alguém que se coloca ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Ele é o amigo, o consolador, ele é esse que a tradução da palavra paráclito, né? O paracleto significa literalmente aquele que se põe ao lado de alguém, aquele que é convocado para ajudar alguém, aquele que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, não é? Aquele que pleiteia. Olha isso, é isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz por mim e por você. Ele é o Deus Espírito Santo que está aqui hoje, ele está comigo, ele está com você. Jesus nos deu o Espírito Santo, ele disse: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai e Ele dará para você esse outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, mas Ele habita em vocês, Ele habita em você. O Espírito Santo, Ele está sobre mim, o Espírito Santo está sobre você. Como eu desejo de todo o meu coração que onde você estiver, sabe, você possa agora tomar essa palavra, você possa receber ela na sua mente e no seu coração. O Espírito Santo foi dado a mim, ele foi dado a você, ele nos foi dado. O Espírito de Deus, ele está na minha vida, ele está na sua vida, e ele é esse ajudador, ele é aquele que me ajuda, ele é aquele que te ajuda, não importa o que você esteja passando, enfrentando. Sabe, domingo passado nós oramos, hoje nós vamos orar novamente, por algumas pessoas que têm lutado com a dor da separação, o luto, não é? Eu costumo dizer, quando eu interajo com pessoas que estão passando pela perda de alguém, de um ente querido, alguém que é querido, e essa pessoa está lidando com esse sentimento, está lidando, não é, com essa dor, a dor da perda, eu costumo dar uma palavra para essa pessoa. Eu sempre digo para ela, olha, a gente se sente assim, né, porque nós não fomos criados para a morte. Deus não nos criou para a morte, pelo contrário, Deus nos criou para a vida e vida eterna. Nós somos eternos, mas nesse mundo nós, infelizmente, como consequência do pecado, não é? Existe a morte física, e a morte física, né, a palavra morte significa separação, ela nos separa das pessoas, ela nos separa das pessoas que nós amamos, né? As pessoas que nós queremos muito bem, nós ficamos separados dessas pessoas. E eu sempre comento isso, eu falo, olha, mas existe alguém que ele tem um poder, uma capacidade de nos alcançar, de nos assistir, de vir ao nosso encontro, de tocar áreas das nossas vidas como nenhum outro, ninguém, nem o mais preparado, psicólogo, um profissional que entenda da psique humana, que tenha toda a capacitação, nem o melhor, o mais bem preparado, tem a capacidade que o Espírito Santo tem de vir ao encontro dos nossos corações, lá no mais íntimo do meu ser e do seu ser, e Ele nos toca com um conforto, com um consolo que só Ele pode nos dar. É só o Espírito Santo que pode fazer isso por mim e por você. É por isso que eu sempre estou orando por pessoas, né? Até tem acontecido, conversava agora há pouco aqui com o pessoal aqui da comunicação e falava sobre isso. Puxa vida, como tem chegado para a gente notícias de pessoas que estão nos deixando, partindo, né, desse mundo,
né? Hoje mesmo recebemos a notícia de um professor muito conhecido, né? Uma pessoa que a minha esposa conviveu com ele anos atrás, não é? Conhecia ele um pouquinho mais de perto, eu sei quem é, assim, mas então um jovem, 47 anos de idade, se não me engano, 48 anos de idade, e ele faleceu, né? Deixando uma esposa, deixando filho. Então, assim, imagina a dor, né? Poucos dias atrás nós estamos orando ainda, não é? O irmão de uma membro aqui da nossa igreja, né? A esposa foi lá para o Maranhão e lá ela foi acometida dessa doença, dessa Covid, e ela faleceu, não é? E aí ela tinha ido com a filhinha de 3 aninhos. Ele não pôde, ele estava aqui, ele não pôde nem ir para lá. Ele não houve ali aquele momento, vamos dizer assim, de despedida, aquele momento de desligamento. A filha continua lá. A gente tem orado tanto por essa família, a gente tem orado demais. Só o Espírito Santo. Imagina a cabeça dessa criança de 3 anos de idade, que perdeu a mãe dela, estava distante, ela nem tinha convívio com os familiares de lá. Ela tinha ido quando era muito bebezinha, e agora, né? Então ela não, imagina, 3 aninhos e pouco, ela nem tinha consciência, e está lá com os familiares, né, com os avós maternos. Então são situações. Essa semana mesmo, uma pessoa, ela veio várias vezes aqui na nossa comunidade, uma pessoa conhecida aqui da nossa cidade, faleceu nessa semana agora que passou, e agora, na sexta-feira agora, o irmão dele também faleceu, né? Também jovem, meu Deus. Então, que momento, queridos, que momento. Eu estou trazendo isso, não é para a gente aqui terminar para baixo, mas assim, é só o Espírito Santo, é só a presença do Espírito Santo para nos assistir, só a presença do Espírito Santo para vir ao meu encontro, ao seu encontro nesse tempo. De repente, tem pessoas que estão aqui agora, você que está aqui, tudo bem, né? Graças a Deus, está tudo bem com você, com a tua família, mas de repente está lutando com um medo paralisante, está lutando com uma síndrome, quem sabe aí, de pânico, quem sabe você tem lidado, não é? Muitas vezes com uma crise de ansiedade. Esse tempo tem trazido, né, muitas vezes aí essa demanda, né, uma ansiedade, fica ansioso quanto ao amanhã, o que vai ser, como vão ser as coisas, e você está padecendo. Outros, uma depressão, acometidos por uma depressão. Outros estão lidando com aquelas coisas da vida, às vezes é o casamento que não está legal, né? Todo casamento, eu lido bastante com isso, sempre estou deixando claro para isso, todo mundo passa, né? Deixando claro aqui, eu sempre faço questão de alertar, queridos, não se deixem guiar pelas imagens do Instagram, né? De vida perfeita, que como se não existe problema, você olha, nossa, é a família perfeita, isso não existe. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós lidamos com situações adversas, né? Então de repente você está passando por um momento aí de dificuldade no seu relacionamento conjugal, às vezes é no relacionamento familiar, é de pai com filho, de filho com pai, são coisas inerentes da vida. E aí? O que você faz? O que eu faço? O que a gente pode fazer? Eu quero encerrar falando isso para você, que na verdade, pegando essas palavras de Jesus e transmitindo elas para você de todo o meu coração. Você não está só. Eu não estou só. Nós não estamos sós. Por quê? Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é aquele que está comigo, Ele está com você. Querido, receba isso aí agora no teu coração e na tua mente. Sabe, tome posse dessa verdade na tua vida, no teu coração, diga assim: obrigado, Senhor, obrigado porque eu não estou só, obrigado, Senhor, que, ó Deus, a despeito do que for, das dificuldades, das lutas, ó Deus, das situações que estão me acometendo nesse tempo, quaisquer que sejam elas, pode ser até das piores, a nossa oração é: Espírito Santo, vem, Espírito Santo nos assiste. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, Ele é quem nos assiste nas nossas fraquezas, ao ponto dele orar por mim e orar por você. Eu sei que Ele está aí agora,
Eu sei que Ele está aqui, eu sei. Hoje mesmo eu estava na presença dEle, às 5 da manhã. Às 5 da manhã, nós temos a live às 6:30 da manhã, mas eu e a minha amada, a pastora, a gente estava às 5 da manhã, a gente estava de joelhos ali, dizendo: Espírito Santo, nos assiste. Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Estávamos orando: Espírito Santo, vai ao encontro do Carlos, vai ao encontro dele, Espírito Santo, vai ao encontro, Espírito Santo. Nós temos orado por algumas pessoas. Espírito Santo, vem nos envolver. Eu sei que Ele está presente aí agora, Ele está presente aqui, eu sei, eu percebo, eu sinto a presença dEle. Eu creio na promessa de Jesus. Jesus não mente, Ele está aqui, Ele está aí com você agora. Deixa Ele envolver você. Eu gostaria de orar por nós nesse tempo. Orar por mim, por você. Se você deseja, e aonde você estiver, se você puder fechar os teus olhos, feche. Se você não puder, não precisa, mas se você puder, feche os seus olhos. Se você puder colocar a mão no seu coração, coloque a tua vida diante de Deus e fale para Ele, fala: Senhor, eu recebo o teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que é aquele que nos assiste em meio às nossas fraquezas. Ele é aquele que nos assiste nesse tempo onde às vezes a gente muitas vezes olha ao nosso redor e diz: o que vai ser? O que vai ser de mim? Puxa vida, como o salmista diz: de onde me virá o socorro? E ele mesmo ali, ele pensa, ele declara, logo em seguida ele diz: o meu socorro vem de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu socorro, que é o teu Espírito Santo presente nas nossas vidas, aleluia. Teu Espírito Santo que nos assiste, Teu Espírito Santo que vem para nos fortalecer, Ele vem, Senhor, para nos levantar, Senhor, essa pessoa que está caída, que ela está, Senhor, prostrada, não no sentido prostrada para orar, mas prostrada de cansaço, não tem forças, não aguenta, não está conseguindo, dizendo, talvez, ó Pai, como aquela pessoa que eu estava ali, Deus, no momento da luta dela, no momento da grande angústia dela, ela abriu o coração para mim e falou: puxa vida, chegou a passar besteira na minha mente em alguns momentos, cheguei a pensar o pior. Ó Deus, de repente tem alguém aqui assim, Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor não nos deixa sós, o Teu Espírito Santo é aquele que está presente ao nosso lado. Obrigado, Espírito Santo, porque nós temos a Tua presença. Vem socorrer cada um aqui agora, vem alcançando cada mente, cada coração. Vem, Espírito Santo. Eu sei, ó Deus, que é só o Teu Espírito Santo, é só a Tua presença. É só a Tua presença, Senhor, vai com a Tua presença, toca, Espírito Santo, a mente, o coração, ah meu Deus, e essas famílias enlutadas, Senhor, essa jovem família, Pai, cujo, ó Deus, o professor faleceu agora. Deus, alcança essa esposa, alcança, Senhor, ó Deus, Senhor, os filhos, alcança, Senhor, essa família. Alcança com o Teu conforto, com o Teu consolo. Espírito Santo, só Tu podes. A gente está vivendo um tempo que a gente nem pode tocar direito, a gente não pode abraçar, e essas pessoas estão precisando tanto de um abraço, elas estão precisando tanto, Senhor, de se sentirem, ó Deus, abraçadas, amparadas, e eu quero orar, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, vá ao encontro de cada uma delas, famílias, ó Pai, enlutadas, ó Deus, como o Renil, ó Deus, com a bebezinha. Deus, põe a Tua mão, Espírito Santo, assiste ele, assiste, Espírito Santo, acima de tudo, Espírito de Deus, eu oro, porque eu sei que és Tu que fazes a obra, és Tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pior do que morrer nesse mundo, pior do que a gente se separar dos nossos entes queridos nesse mundo, Senhor, ó Deus, é perdermos a vida eterna. É morrermos eternamente, sermos condenados à morte eterna, à separação eterna. Deus, eu oro, Espírito Santo, para que nesse tempo Tu possas mover nos corações e mentes, convencendo homens, mulheres, jovens, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo grande salvação. Esse tempo, Senhor, apesar de tudo, eu sei que é um tempo de grande e poderosa salvação, uma salvação poderosa varrendo a terra. Eu sei que a Tua salvação, Senhor, alcança cada um que está, ó Deus, agora, Pai, recebendo essa palavra, Senhor, através, ó Deus, do canal que for. Eu sei que o Senhor alcança com a poderosa salvação. Abre o teu coração aí, convida o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, entra aqui, eu abro a porta, entra na minha vida, faz morada em mim, faz a Tua obra em mim, Espírito Santo. Vem ser o meu companheiro, vem ser o meu amigo, aquele que se põe ao meu lado, vem ser o meu consolador, aleluia.
Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor, oro, Senhor, pelas nossas células, põe a tua mão. Ah Deus, muitos nesse tempo, Senhor, têm fraquejado, muitos têm desanimado, Senhor, muitos têm esfriado. Quantos, ó Deus, esfriado? Eu percebo, ó Deus, pastor, ele conhece o rebanho, eu conheço, ó Deus, muitos se esfriando, Deus, não, eu oro, Senhor, vem, toca-nos com um avivamento poderoso, Senhor, toca-nos com um avivamento poderoso, Senhor, essa live, ó Pai, ó Deus, o principal objetivo é esse, é orarmos, é clamarmos, nós estamos precisando clamar, orar, como nunca, mais do que nunca, suplicarmos, ah Deus, invocarmos o Senhor, chamarmos pelo Senhor, vem nos socorrer, envia o teu Espírito, vento do Espírito, sopra agora, sopra sobre nós, sopra sobre nossas casas, sopra sobre nossas famílias, sopra sobre as nossas vidas, Espírito de Deus, vento do Espírito sopra, em nome de Jesus. Levanta um exército poderoso, Senhor, assim como o Senhor fez, faz de novo, faz outra vez, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, e já quero agradecer, porque eu sei que o Senhor tem ouvido e respondido o nosso clamor, e o Senhor tem vindo ao encontro de cada um, no poderoso nome de Jesus, no nome de Jesus que nós oramos, para a glória e louvor do Deus Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê e recebe, diga amém, graças a Deus. Olha, eu quero falar com você agora sobre um tema que é um pouco sensível, e nós temos todo cuidado quando nós vamos tratar desse tema, principalmente para fora, né? Eu digo para fora porque nessa live pode estar chegando para muita gente aí, né? Pessoas que não entendem, né? Vivem dentro de um outro contexto e não tem problema. Deixa eu deixar claro, você de forma alguma, não deve se sentir constrangido, ou, né, se você tem dúvidas sobre esse assunto, cuidado, sabe, às vezes existem expressões assim, que são jacosas, são expressões pesadas, pessoas falam, toma muito cuidado, sabe, não julgue aquilo que você não conhece, né? As pessoas falam de coisas que não conhecem. Esse momento é um momento que eu quero falar aqui com a nossa comunidade, nossos irmãos que pertencem à nossa comunidade. Se você pertence a outra comunidade, você ajuda a comunidade a qual você faz parte. Se você não pertence a nenhuma comunidade, você faz aquilo que você entende ser o melhor para você. Tá bom? Você não precisa se sentir aí, não, estão querendo, não, nossa intenção de forma alguma. Agora, nossos irmãos, a gente entende esse tempo, é um tempo diferente, mas a gente continua tendo aí os nossos compromissos, não é? Que acabam aí não alterando praticamente. Então, quero convidar você a se manter fiel, mesmo em meio a esse tempo, tá bom? Que você possa ser fiel, que você possa honrar a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, reconhecendo o Senhor, né, como dono de todas as coisas, como um mordomo fiel, né, um administrador fiel, que você possa honrar o Senhor. Então, isso tem sido feito aí a partir da conta, não é? Você tem aí o número da conta, pode ser feito através de Pix, pode ser feito através de um depósito ali, né, no caixa mesmo, né, no caixa rápido ali, através do envelope, aquilo que ficar melhor a você. O desejo do meu coração, a minha oração, é que Deus, Ele continue com a mão dele sobre você, te sustentando, que Ele te dê sabedoria, te dê estratégia. Existem pessoas aí que de repente nesse tempo precisam de muita graça de Deus e sabedoria, tá? Que Deus coloque a mão sobre você, que Deus prospere as obras das tuas mãos em nome de Jesus. E nós vamos continuar, né, fazendo o que a gente sempre faz, assistindo aqueles que precisam, né, socorrendo aqueles que necessitam, é uma das funções da igreja, do corpo de Cristo. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Então quero apelar a você aí, se mantenha
fiel, né? Uma pessoa que tem honrado a Deus aí com os seus recursos, em nome de Jesus. Eu abençoo as obras das suas mãos, que Deus Ele possa prosperar, tudo aquilo que você fizer. Em nome de Jesus, amém. Que palavra abençoada o nosso pastor ministrou aos nossos corações nessa noite. Espero que você, onde quer que você tenha assistido esse programa, tenha sido tremendamente edificado, assim como eu fui. É muito bom. Sabemos que podemos contar com o Espírito Santo em toda e qualquer situação. Quero aproveitar já a oportunidade e te fazer um convite muito especial. Quero te convidar a participar de uma de nossas células durante essa semana. Caso você tenha interesse, entre em contato conosco através de nossas redes sociais e nós estaremos passando todas as informações necessárias para vocês. Envie esse vídeo para a sua rede de contatos, para que todas as pessoas próximas a você também possam ser abençoadas por essa mensagem. Deus abençoe você.